Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Adriano Balduino e no vídeo passado nós fizemos uma introdução à parte de ArchiCAD Map Modeler, ou seja, nós começamos a construir um projeto de climatização construindo uma unidade interna, uma unidade externa e uma linha frigorígena que une essas duas unidades, certo? E nesse vídeo nós vamos então construir parâmetros para esses elementos e fazer a exportação desse arquivo para o IFC, certo? Para que nós futuramente consigamos fazer o processo de extração de quantitativos com o feedback visual que nós sempre trabalhamos aqui nos nossos vídeos, né? Então, inicialmente o que eu vou fazer? Eu vou abrir o Solibri, certo? Para a gente começar a receber esses arquivos IFC. Então vou abrir aquele mesmo projeto que a gente já tem uma série de classifications carregados, nós já temos uma série de takeoffs carregados. Para você chegar nesse nível, acompanhe aqui os vídeos no canal que você vai chegar exatamente nesse ponto onde nós estamos, tá? Então, onde nós paramos? Nós paramos mais ou menos nesse ponto, na qual nós temos as duas unidades, os dois equipamentos e essa linha frigorígena, tá? Do ponto de vista de classes IFC, quais são as classes IFC que nós temos nesse nosso projeto? Eu até vou esconder esse layer de paredes. Então, por padrão, gente, como a gente adotou um novo perfil de engenharia, certo? Ele vai sobrescrever todas as paletas que nós tínhamos carregados. Se vocês lembram, a gente sempre habilita aquela paleta de vegetais rápidos para trabalhar melhor com os layers. Eu vou habilitar ela aqui, colocar ela no meu projeto e vou apagar o layer de paredes, certo? Então, vou ter uma situação mais ou menos parecida com isso. Então, o que vai acontecer? Eu tenho, olhando para o nosso projeto, quais classes de elementos. Eu tenho os equipamentos, que nesse momento nós vamos classificar como uma classe de IFC Flow Terminal. Nós temos o duto, que a gente vai trabalhar como se fosse um IFC Duct Segment. E nós temos as conexões dos dutos, que seriam o IFC Duct Fitting, certo? Porém, se você já trabalhou e se você conhece instalações de ar-condicionado, você sabe que se eu fosse fazer uma lista de material desse projeto aqui, eu não contabilizaria essa curva. Na verdade, essa curva é um artifício que nós utilizamos para construir a nossa modelagem, né? Na prática, nós vamos apenas fazer uma linha de cobre e o executor ele vai simplesmente dobrar essa linha para que não haja uma fragilidade no teu sistema, né? Se você fizesse uma solda com uma curva nesse momento, provavelmente você teria problemas de uma maior fragilidade nesse ponto, com possíveis problemas de manutenção, certo? Então essa na verdade, executivamente, essa é uma grande linha que é dobrada nos respectivos pontos necessários conforme o projeto, tá? Então como que a gente vai fazer isso aqui no nosso trabalho, tá? Em termos de classe IFC, vamos ter Flow Terminal, vamos ter Duct Segment e Duct Fitting, certo? Porém, em termos de quantitativos, nós vamos querer contabilizar as máquinas por unidade e a tubulação frigorígena como um todo por comprimento, independente se ela é um fitting ou se ela é um segment, certo? Então vamos fazer uma primeira exportação desse material aqui, só para ver o que a gente vai ter logo de cara. Então, se eu salvar como? Vou salvar na minha área de trabalho, certo? Eu vou abrir o meu Solibri, vou dar um Update Models. Então, por padrão, é possível que ao clicar, então, por exemplo, nessa máquina aqui, que seria a tua máquina de ar-condicionado, você veja que ela está do tipo Sanitary Terminal, a entidade IFC do tipo Flow Terminal. E aqui nós temos do tipo Flow Terminal também. O teu duto, ele está como objeto, e se nós observarmos o Duct Fitting, ele também está como objeto. Então, ele não está como duto ou como digamos assim, a parte de conexões de duto, certo? Então como que a gente ajusta isso? Vamos voltar aqui para o ArchiCAD. Então vamos selecionar os três dutos que nós temos, tá? Se eu clicar nesses três dutos, acessar as suas propriedades, aqui em classificação ArchiCAD ele está como não classificado. Vamos habilitar essa opção e eu quero classificar ele como duto. Então ele vai ser um segmento de duto, certo? Enquanto que as minhas duas conexões, vou selecionar essa, vou dar um Ctrl T, vou selecionar a opção de classificação ArchiCAD e ele vai ser um encaixe de duto, certo? No que eu seleciono encaixe de duto, ele já vai trocar aqui para IFC Flow Fitting, tá? No que eu seleciono IFC Duct Segment, ou segmento de duto, ele já vai trocar aqui para Flow Segment. Então, se eu fizer uma nova exportação da forma com que o projeto se encontra hoje, se eu salvar aqui, sim.
vier no meu Solibre, dar um Update Models, onde eu tinha um objeto que estava classificado como Object, ele vai passar a ser um duto e aqui ele vai passar a ser do tipo Flow Segment. Onde eu tinha uma conexão que estava como Object, ele vai ser do tipo Duct Fitting e aqui ele vai ser do tipo Flow Fitting, tá? Então, dentro da lógica que nós criamos no nosso projeto, a gente criou o que? Uma guia, uma aba, um property set chamado Simsalabim. E nesse property set Simsalabim a gente colocou todos as propriedades que eram importantes para nós fazermos a quantificação, certo? Nesse caso seria o que? No caso da unidade evaporadora e condensadora, apenas uma descrição das máquinas e a sua capacidade, por exemplo, 9.000 BTUs. E no caso da linha frigorígena também, nós vamos ter linha frigorígena ou tubulação frigorígena, 9.000 BTUs. Com isso eu vou contabilizar a linha de sucção, linha de líquido e o cabo PP, certo? Então vamos fazer isso, vamos clicar então nessa máquina que seria a minha unidade condensadora, eu vou acessar as suas propriedades. Aqui eu poderia criar um parâmetro, mas para facilitar eu vou utilizar esse parâmetro ID aqui do padrão do ArchiCAD. Eu vou chamar essa unidade condensadora de unidade UC 9.000 BTUs, certo? Eu vou clicar na unidade interna, também vou alterar o seu ID, certo? Ela vai ser uma UE 9.000 BTUs, certo? Vou dar um OK aqui. E aí, para a minha linha frigorígena, eu vou selecionar então todos os meus dutos, eu vou acessar as suas propriedades. No ID do duto, eu vou dizer assim: tubulação frigorígena 9.000 BTUs, certo? E para minha conexão, a mesma coisa, visto que eu vou contabilizar o seu comprimento da mesma forma que eu estou contabilizando o meu segmento. Eu vou dar um Ctrl T, vou acessar as suas propriedades. Em ID do duto eu vou colocar, em ID das conexões eu vou colocar tubulação frigorígena 9.000 BTUs, certo? Então dessa forma eu já criei todos os parâmetros e do ponto de vista de descrição que eu preciso no meu projeto. O próximo passo eu vou ter que classificar a questão eu vou ter que mandar a questão do comprimento, certo? Então dentro da guia Simsalabim eu vou ter o SSB descrição e o SSB comprimento. A descrição vai apresentar a descrição de cada componente e o comprimento vai apresentar o comprimento de cada componente, sendo que o comprimento vai ser válido para o duto e para a conexão do duto, tá? Como é que eu faço isso? Vou entrar no meu arquivo, interoperabilidade, IFC, tradutores IFC, vamos ver aqui exportação geral com quantidades, que é o tradutor de exportação que nós estamos trabalhando. Vamos entrar em mapeamento de propriedade, mapa de propriedade IFC para exportação, certo? Então aqui onde nós fizemos aquele trabalho para as portas, certo? Nós criamos diversos padrões para as portas, nós vamos agora selecionar o nosso Flow Terminal, certo? Que seria a minha unidade condensadora e a minha unidade evaporadora. Vou criar um novo property set chamado Simsalabim. O nome da propriedade é SSB descrição. Ela vai ser do tipo IFC Label. Eu clico OK. Vou criar uma nova regra que vai pegar parâmetros gerais do tipo ID do elemento. ID do elemento está aqui. Com isso eu vou mandar a descrição da minha unidade interna e da minha unidade externa. Vou fazer isso para Flow Segment também. Vou criar o meu property set Simsalabim. Minha propriedade SSB descrição. Ela vai ser do tipo IFC Label. Eu vou pegar aqui o ID do elemento novamente como a referência para eu mandar o meu quantitativo, para mandar a minha descrição de dutos. Eu vou fazer o mesmo para o meu Flow Fitting. Vou vir aqui, criar a propriedade Simsalabim, nome da propriedade SSB descrição, tipo de valor IFC Label, clico em OK, criar uma nova regra, que eu vou pegar como base o meu ID do elemento também. Com isso eu configuro a meu tradutor do ponto de vista de descrições. Agora, eu sei que o meu Flow Fitting e o meu Flow Segment terão também comprimento, certo? Então eu vou criar aqui uma propriedade chamada SSB comprimento. O tipo de valor vai ser do tipo Length Measure, certo? Vou dar um OK, vou criar uma nova regra. E aqui eu vou precisar selecionar o comprimento do meu duto. Como é que eu faço isso, né? Para as portas, nós utilizamos esse conceito do adicionar parâmetros de propriedades. Para os elementos map, nós vamos ver aqui em parâmetro de item de biblioteca. E aqui nós vamos selecionar a biblioteca ArchiCAD Map 24. Eu vou vir em canalização,
segmento. Como nós utilizamos um segmento de duto rígido, nós vamos utilizar o duto reto. E dentre todas essas propriedades eu vou procurar qual propriedade me informa o comprimento, certo? Então aqui eu vou procurar o comprimento, aqui, comprimento. Eu vou adicionar, vou dar um OK. Então com isso eu vou mapear o comprimento do meu duto para a propriedade comprimento, SSB comprimento do property set Simsalabim. Com relação ao flow fitting, eu vou fazer uma situação semelhante. Eu vou criar uma propriedade que vai ser o SSB comprimento. Ela vai ser do tipo length measure. Porém, nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou precisar do comprimento angular, ou seja, qual é o comprimento equivalente à minha curva de 90 graus do nosso projeto. Então nesse caso, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar contabilizar o comprimento angular de 1/4 de circunferência, certo? Então lembre que nós, quando configuramos o raio de curvatura, nós colocamos um raio de curvatura de 10 centímetros, certo? Então, se eu abrir o Excel aqui rapidamente, certo? Se nós formos trabalhar com um comprimento angular, nós temos que o comprimento de uma circunferência equivale a 2πr, certo? Então, nós estamos trabalhando aqui com um comprimento de 1/4 dessa circunferência, certo? Então, é 2πr sobre 4 ou πr sobre 2, certo? Então, se nós colocarmos aqui π igual a π vezes o raio que nós adotamos como 0,1 vezes... Então, π vezes o raio divididos por 2, nós vamos ter 0,1571, certo? Esse seria o comprimento angular equivalente a 1/4 da circunferência, que é o que nós utilizamos aqui no nosso ArchiCAD. Eu vou pegar esse valor aqui, que seria 0,1571, e eu vou criar um texto estático com esse valor, certo? Então, eu vou clicar aqui, 0,1571. Naturalmente, se você tiver raios de curvaturas diferentes, você poderia criar uma propriedade específica para cada raio de curvatura, poderia procurar, de repente, dentro dos objetos de encaixe de dutos, e tem uma propriedade que seja equivalente a esse comprimento angular, enfim. Existem várias formas de fazer. Como o nosso projeto está bem simples, eu vou seguir dessa maneira, certo? Então, tem o comprimento da minha conexão e tem o comprimento do meu duto, certo? Vou dar um OK, vou dar um OK, vou dar um OK. E vou tentar exportar esse arquivo novamente. Então, vou exportar ele aqui, salvar, sim. Se eu abrir o meu Solibri, vou dar um Update Models. Então, o que eu espero aqui? Clicar na unidade evaporadora, vou ter um Property Set UE9000 BTUs. Clico na minha unidade condensadora, vou ter um UC9000 BTUs. Clico na minha linha frigorígena, tenho a descrição tubulação frigorígena 9000 BTUs e tenho o comprimento de 1,90. Tenho o comprimento de 20 centímetros, tenho o comprimento de 77 milímetros aqui. Se eu clicar numa conexão, eu vou ter o comprimento de 15 centímetros e aqui o 15 centímetros, que é o comprimento angular que nós trabalhamos no nosso caso de raio de curvatura de 10 centímetros, tá? Bom, com isso a gente já tem o projeto bastante preparado para nós fazermos o processo de extração de quantitativos no Solibri. Isso vai ficar para o próximo vídeo. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo, comente se tiver alguma dúvida e até o próximo vídeo. Um abraço.